Bola Branca. O desporto em comentário e em notícia. Ora, muito boa tarde a todos, mais uma vez. Muito boa tarde aos nossos convidados, Miguel Paiares Maduro, Lídia Praça, Artur Soares Dias. Vou já partir para o tema do nosso painel, os bons exemplos no desporto e no futebol em particular. Nem sempre abundam, mas quando acontecem costumam ter grande repercussão. Costuma dizer-se também que os bons exemplos vêm de cima. Ora, Miguel, trabalhou na FIFA, num painel independente de governação. Pode dizer-se que os bons exemplos têm efetivamente vindo de cima ultimamente? Infelizmente não, é a minha conclusão. Aliás, um dos paradoxos é que a governação do futebol justifica-se, legitima-se muito numa lógica de baixo para cima. São associações, em princípio representando todos os interesses dos diferentes stakeholders da área do futebol, mas na realidade, por razões, se quiserem podemos discutir quais, o sistema funciona exatamente ao contrário, funciona de cima para baixo. É um sistema profundamente concentrado, a nível de poder. O Presidente da FIFA tem um poder enorme, basicamente não é responsável perante ninguém, e que depois determina todos os outros níveis de governo do futebol. É muito difícil. E isso é assim porque um dos problemas fundamentais é que na origem deste sistema, dos incentivos que promovem e alimentam esse sistema, está um conflito de interesses enorme, que é as organizações do governo do futebol, em particular desde logo a FIFA, são ao mesmo tempo o regulador do futebol e da atividade económica e social que corresponde ao futebol. São eles que determinam quem é que podem jogar, quem é que pode ser licenciado como árbitro, quais são os clubes e, portanto, as empresas que quiserem, que são licenciadas para operar naquele mercado. São eles que determinam as principais regras que regulam os contratos entre os clubes e os atletas, quem é que pode jogar. São eles que impõem sanções. Portanto, são os reguladores, aquilo que normalmente é o papel de regulação de uma determinada área de mercado ou social exercido pelo Estado, neste caso é exercido por estas entidades associativas privadas. Mas, ao mesmo tempo, são também os principais operadores económicos, agentes comerciais desse mercado. Os principais e mais lucrativos, as mais lucrativas atividades económicas do futebol são geridas por estas próprias entidades. É o caso da FIFA, por exemplo. A FIFA está a ser muito criticada neste momento por causa do preço dos bilhetes para o Campeonato do Mundo, nos Estados da América, e mais do que isso, do meu ponto de vista, pior ainda, por ter na prática legalizado a candonga. Ou seja, eles criaram uma plataforma, que é a plataforma de revenda de bilhetes, em que bilhetes que custam 100 euros estão a ser vendidos a 2.500 euros. E porque é que a FIFA promove isso? Porque nessa plataforma a FIFA fica com uma comissão sobre esses bilhetes. Portanto, a FIFA deixou de ter qualquer incentivo para limitar a venda de bilhetes no mercado negro, digamos, porque legalizou e transportou isso para dentro da FIFA e com isso está a ganhar dinheiro. E porquê é que está a ganhar dinheiro? Porque é o próprio gestor dessa atividade. Ou seja, neste momento, por exemplo, as tensões que existem, mas que muitas vezes não são assim, entre FIFA e UEFA, têm a ver com o facto da FIFA estar a querer criar o seu campeonato de clubes que pode diminuir a atratividade económica da Champions League. Mas, portanto, por exemplo, disse que saiu da FIFA em 2017 porque não cedeu às pressões e disse até que sofreu mais pressões na FIFA do que na política ou no Tribunal Europeu de Justiça. Que tipo de pressões é que sentiu na altura? Basicamente, uma das principais funções do meu comitê, nós tínhamos duas principais funções. Uma era fazer testes de integridade. Determinar se determinadas pessoas tinham ou não condições para poder ou ser candidatos às eleições para a FIFA, na sequência dos escândalos de 2015, ou ser nomeados para comitês da FIFA. E depois era o controle das eleições. E a realização desses testes de integridade gerou vários conflitos. Eu vou-vos dar o exemplo, porque esse é público, foi tratado na altura por muitos jornais internacionais. O comitê que eu presidia excluiu do Conselho da FIFA
o então vice-primeiro-ministro da Rússia, um ano antes do Campeonato do Mundo na Rússia. Nós tínhamos bem percepção da sensibilidade desta decisão. Portanto, não era que nós fôssemos... Só que, como eu tinha dito ao Presidente da FIFA quando eu assumi, quando ia assumir funções, ia aplicar as regras de forma igual para todos. E há uma regra da FIFA, desde logo, que diz que os membros dos comitês da FIFA têm de ser neutrais relativamente aos governos. É óbvio que um vice-primeiro-ministro de um governo não pode ser neutral relativamente a um governo. Portanto, não pode ter funções desse mundo. E, infelizmente, há uma aplicação seletiva, um exemplo de uma aplicação seletiva do princípio da neutralidade política. A FIFA reclama um princípio de neutralidade política, e muitas vezes, por exemplo, para evitar qualquer tipo de regulação pública, mas depois não tem problemas em, quando é necessário e tem interesse político, querer nomear para o seu Conselho de Governo um vice-primeiro-ministro da Rússia, ou querer escolher, ou criar um prémio especial que atribui ao senhor Donald Trump. E isso era uma coisa que o meu comitê, e as pessoas, felizmente, a maioria dos membros do meu comitê, que depois saíram comigo, nós não estávamos disponíveis para isso. É muito difícil essa cultura. Quem está no mundo do futebol, e eu tenho dito sempre isso. Eu lembro de falar, não vou dizer com quem, com um presidente não é português de uma federação de futebol europeia, que falou comigo depois desses casos e me perguntou, e que é uma pessoa, como há vários outros no futebol, que gostariam que as coisas fossem diferentes. Essa pessoa, por exemplo, foi crítica no início das suas funções, não foi excluída de todos os comitês. Exato. E, portanto, essa é que é uma dificuldade muito grande. Há um processo de sanção enorme perante aqueles que são críticos e, portanto, torna-se muito difícil uma reforma por via interna deste modelo de governo. Há um sistema de incentivos que é muito difícil a reformar-se internamente, naquilo que é mais importante, e que parte deste conflito de interesses que está na origem, que é serem ao mesmo tempo reguladores e principais operadores económicos. Eu tenho aqui dados, podemos falar a seguir, sobre a Liga dos Campeões, que é terrível para as equipas portuguesas e para os campeonatos nacionais, e também na base está o mesmo princípio, que é ser regulador e operador económico. Mas, Artur, já que falamos de igualdade de critérios e como árbitro tinha de manter sempre essa igualdade, era também o principal responsável por garantir que os valores do fair play, do respeito, eram respeitados em campo. Teve uma carreira riquíssima ao mais alto nível, mas houve algum momento mais difícil que tenha vivido em que, por exemplo, tenha chegado ao final do jogo e refletido sobre o seu papel, em que talvez tenha posto em causa até a sua motivação? Sim, boa tarde a todos. De facto, eu pensei que ia-me questionar acerca da pressão. Também vou questionar, precisamente, sim. Mas podemos falar já sobre isso. Não é que nós não tivéssemos muita pressão, porque nós até passávamos bem ao lado dela. Alguns, outros nem tanto. Mas não é menos verdade também aquilo que o Miguel estava a dar conta, que de facto somos sujeitos, agora fora brincadeira, a muita pressão e temos que ser um garante daquilo que é, à partida, a igualdade, a aplicação das leis, a aplicação do critério, o fair play. Houve algum jogo em que tenha sentido particularmente apertado nesse aspecto? Não, depois nós com o hábito que começámos a ter de estar em campo, começámos a ficar bloqueados, digamos, ou criamos algumas defesas essas que passam por deixar de ir ao shopping, por exemplo, que faz com que a partir das pessoas não estamos tão expostos e por isso acabamos por ter alguma carapaça que nos permite estar abstraídos de tudo aquilo que anda ao nosso redor. Ainda que tenhamos muita gente nos estádios, muita gente nas redes sociais, muita gente a abordarem, nós acabamos por criar essa carapaça que nos permite, pelo menos no meu caso permitia, estar, não era indiferente, porque nunca estamos indiferentes, mas começámos a preparar-nos para esse tipo de pressão e para esse tipo de pressão, basicamente. O que é certo é que também, agora subscrevendo um bocadinho aquilo que o Miguel estava a dizer há pouco, estamos a falar de uma competição que engloba não só árbitros, mas também engloba entidades organizadoras, jogadores, treinadores, e é uma competição ou é um negócio que acaba por ser lucrativo para qualquer um dos intervenientes. E, portanto, todos nós, neste caso, já não falo como árbitro, já falo como espectador, deveríamos todos cuidar um bocadinho mais, e a começar por aquilo que são as entidades organizadoras, por aquilo que têm a maior responsabilidade, mas não somente elas, de forma a criar alguns procedimentos, alguma legislação, algum regulamento que permita não deixar um só árbitro com essa responsabilidade de ser equitativo ou de ser um garante daquilo que é a equidade e a aplicação das leis.
Porque se, porventura, deixarmos somente esse ónus em cima de uma só pessoa, que numa fração de segundos, ou de um outro qualquer elemento como é o VAR, noutra fração de segundos, ainda com mais tecnologia, mas sob uma pressão ainda maior, eu preferia fazer 100 jogos a árbitro do que a vídeo-árbitro. E calhou-me o facto de ter ido ao Mundial da Rússia, iniciar o VAR, e fiquei desde o primeiro jogo ao último jogo, tive 47 dias em competição. Eu, ao final de 10 dias e de 3 ou 4 jogos, eu pedia a mim próprio para me vir embora. Não desisti nunca, ainda que a vontade fosse alguma, porque a vontade era vir embora decorrente dessa mesma pressão, mas o que é certo é que se nós todos não cuidarmos, se nós todos não criarmos uma carapaça e se não ajudarmos aquela pessoa que está lá no centro, sozinha, a garantir essa equidade, é seguramente falível que essa pessoa vai cometer erros. Lídia, é aqui também que o IPDJ entra em campo na proteção daqueles que querem garantir que os valores do desporto são defendidos e mantidos. Como é que têm entrado nesse nível de ação? E ouvindo também aqui o Miguel e o Artur a falar, de que forma a sensibiliza como dirigente do IPDJ? Muito obrigada, Inês. Boa tarde. Obrigada pelo convite, naturalmente. Eu já vou responder à sua pergunta. Quero só fazer aqui um cumprimento público ao Ribeiro Cristóvão. Que no fundo é um símbolo da bola branca, e agora muito rapidamente achei a história que ele há pouco me contou ali, porque é que tinha escolhido esta designação de bola branca e que já vinha de Angola. E ele disse-me que era porque as condições do jogo em Angola, sem iluminação, que era preciso que a bola tivesse visibilidade. E fosse pintada de branco. Onde é que eu quero chegar? Obrigada, Ribeiro Cristóvão. Foi uma voz que me acompanhou sempre, há muitos anos, e é uma voz de integridade. E quando eu digo uma voz de integridade, quero dizer isto, e acho até que já lhe disse, é aquela voz que é firme, que informa, que relata, e que nós que estamos do outro lado acreditamos naquilo que estamos a ouvir. E é isso que é o desporto. É esta credibilidade, é ter esta integridade, é acreditarmos no que estamos a ver. É para isso que vamos a um jogo. O IPDJ, o papel do IPDJ. O IPDJ é apoia a definição de políticas públicas, executa-as e avalia-as. Uma das políticas públicas, para além, como já ouvimos hoje, da generalização do desporto, da prática desportiva regular, do apoio ao alto rendimento, há um pilar fundamental na prossecução das políticas públicas executadas pelo IPDJ, é a ética e a integridade. E que vai então agora ligar à pergunta que me fez e àquilo que do meu lado direito o Miguel e também o Artur estavam a falar. Da falta de transparência, tantas vezes da corrupção, eventualmente até de resultados combinados, e portanto tudo isto é aquilo que o desporto, neste caso o futebol, não pode ser. O palco tem de ser um jogo, a competição. O que estão ali são duas equipas a competir. E o árbitro está ali para regular aquele jogo. Naquele caso, uma terceira equipa. O árbitro também. Exatamente. E nós espectadores, agora não estou a falar nós IPDJ, nós espectadores, nós que vamos aos estádios, temos de acreditar que aquilo que estamos a ver é um jogo limpo, um jogo verdadeiro. Não é um jogo que, eventualmente, já tem resultados pré-definidos. E aí esta pressão que os árbitros e outros agentes sofrem. Portanto, o IPDJ há mais de uma década que tem apostado nesta política pública da ética, da defesa da ética e da defesa da integridade. E isto é como a bola branca do Ribeiro Cristóvão.
isto tem de ser visível. Porque a Inês começou por dizer-se que não haveria muitas boas práticas. Eu discordo, eu acho que há muitas boas práticas no mundo do desporto. Muitas vezes nós sublinhamos e damos expressão às más práticas, porque realmente, porque é que nós devemos dar visibilidade ao que está certo? O que está certo é justamente aquilo que é regular fazermos, é assim que nos devemos, enquanto cidadãos, orientar. Mas é justamente esta a questão, é que muitas vezes, para contrariarmos aquilo que está mal, temos de dar visibilidade ao que está bem, para replicarmos, para que os cidadãos sejam convidados a agir dessa forma, para lembrar que o jogo verdadeiro tem de ser orientado por essas práticas. E, nesse sentido, o IPDJ, daqui a pouco já irei falar, claro, agora foi esta primeira abordagem, criou alguns instrumentos para regular, para combater, para dar expressão às boas práticas e à importância das boas práticas. Então, nesse sentido, Artur, estávamos a falar dos maus exemplos, vamos então falar de bons exemplos. Houve circunstâncias em que sentiu que, por exemplo, um dirigente, um jogador tenha primado pela lisura, que o tenha marcado particularmente? Há vários, eu concordo que de facto há vários bons exemplos, mas também, conforme foi dito, e é verdade, acabam por ser banais no que diz respeito àquilo que é expectável. Toda a gente espera que esses comportamentos sejam dessa mesma forma. Contudo, não chega a concordar na totalidade, na medida em que, de facto, quando não há um organismo, como é o caso do IPDJ, da FIFA, da UEFA, da Federação, da Liga, por aí fora, que não ajuda a regular esse tipo, ou que não é mais feroz perante tanto ruído, ainda que este ruído possa ser exacerbado, conforme muitas vezes o é, da pressão dos árbitros, ou da corrupção, ou de resultados combinados. E quando ainda que sejam mínimos os exemplos maus que existem, eles deverão tentar cada vez ser menores e devem ser nulos. E nessa medida, se existem, quer dizer que a regulamentação ainda não é o suficiente, digamos, suficientemente rigorosa, suficientemente gravosa, ao ponto de fazer com que eles não existam na totalidade. E deixar, ou assobiar para o lado, no sentido de deixar andar um processo, porventura de resultados combinados, que infelizmente já tivemos algumas vezes cá em Portugal e por o mundo fora. E só se temos pressão contínua que vai, como o Miguel há pouco comentava comigo, claramente nós como humanos, enquanto árbitros, somos afetados por essa pressão, uns mais, outros menos, mas isso acaba por deturpar aquilo que é a realidade futebolística ou a realidade do resultado que é expectável, seja com elevada ética, lisura e isenção. E por todas estas razões, se continuamos a fazer de contas que elas não existem a pressão, e se durante uma semana inteira nós somos bombardeados com notícias que não são muito agradáveis e que não contribuem para o negócio, acho que alguma coisa tem que ser feita e tem que ser melhorada. Sim, do ponto de vista da arbitragem, em Portugal temos todas as semanas temos notícias críticas, exatamente. E isso sente que condiciona efetivamente a ação do árbitro. Não há uma condição, não há uma naturalidade, não há uma notícia positiva, é tudo ao contrário, portanto, isso não vai ajudar em nada. Qualquer um de nós a trabalhar sobre ruído ou sobre pressão, seguramente não seremos tão fiáveis quanto aquilo que à partida é expectável. Diria que é humano, que diria que é normal. Miguel também tem uma opinião sobre a ação dos árbitros. Eu vou pedir para mostrar um quadro que vai mostrar a todas as pessoas porque é que aquilo que o Artur diz é verdade. E para mim, se calhar, é o principal desafio que as nossas competições de futebol têm, devia ser isolar desde logo os árbitros desse tipo de pressão o mais possível. Mas o quadro é o 6. Eu dei vários quadros, se puderem colocar o quadro 6, ok. Isto é um estudo muito interessante e há vários que foram feitos nesta altura. Durante o Covid, o Covid foi um período traumático em muitos aspectos, mas ofereceu para muitos cientistas uma oportunidade de estudar o fenómeno da pressão social, porque o isolamento social retirou determinado tipo de contextos, determinado tipo de decisões dessa pressão social. Um deles foi nos jogos de futebol. E estudou-se nos jogos de futebol em que medida é que a ausência de público nos estádios, por exemplo, alterava o comportamento das equipas.
Curiosamente, ou seja, se não, normalmente, por exemplo, tendo o público a apoiar, que isso leva a equipa a conseguir mais cantos, mais livres, mais remates à baliza e tudo isso. E isso confirmou-se naturalmente, com uma exceção, só estou a falar deste exemplo, uma exceção, foi Portugal. Eu estou convencido, eu sou do Sporting, como sabem, portanto, se calhar foi por isso que o Sporting foi porque não tinha público no estádio e, portanto, as equipas portuguesas foram as únicas que nos seus estádios beneficiaram, tiveram melhor comportamento, performance desportiva, o campeão, por não ter público no estádio. E é muito interessante. Agora, o outro estudo que foi feito foi precisamente sobre as decisões dos árbitros. Em que medida é que não ter público no estádio impacta no número de decisões que os árbitros têm? E este gráfico que vocês têm é um dos estudos, este estudou a média em 12 campeonatos nacionais e determina, basicamente, que o número de faltas assinaladas contra as equipas visitantes, o número de cartões amarelos e o número de cartões vermelhos assinalados contra as equipas visitantes caiu. Isto diz-nos o quê? Diz-nos quando há público no Estado, quando há pressão social, e é normal, acontece com os árbitros, acontece com qualquer pressão, acontece com políticos, acontece com qualquer pessoa, porque acontece não é de forma consciente, acontece de forma subconsciente e por muito que nós queiramos evitar isso, significa que a pressão adultera sempre, mais ou menos, consoante as pessoas, mais ou menos consoante a pressão, mas adultera sempre as decisões. E estes estudos vieram comprovar isso mesmo, ou seja, sem público nos estádios, os árbitros tomam menos decisões favoráveis às equipas da casa e menos decisões desfavoráveis contra as equipas visitantes. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque isto explica porque é que nós assistimos durante semana, todas as semanas, sim, semana não em Portugal, a um processo constante de pressionar no espaço público, por presidentes de clubes, por agentes, por jogadores, por treinadores, os árbitros. Porque essa pressão funciona. E, portanto, só há duas coisas. Ou nós impedimos ao máximo possível, criamos mecanismos para impedir essa pressão, ou nós estamos a criar um campeonato paralelo, que é quem é que é mais eficaz a pressionar e a condicionar árbitros. A única forma de alterar isto é, do meu ponto de vista, mas lá está, mas eu sou muito radical nestas coisas, eu aplicava sanções fortíssimas a quem fizesse, para realmente terminar. A melhor forma que nós podíamos fazer para garantir decisões arbitrais mais equilibradas é impedir críticas aos árbitros e sancionar fortemente essas críticas. Se não fizermos isso, estamos a criar incentivos, quer dizer, só perante estes dados, digamos, presidentes, treinadores e etc., que sejam irracionais, é que não vão estar a pressionar os árbitros, porque é óbvio que nuns mais, noutros menos, mas funciona. Lídia, Eu durante muito tempo eu pensei que isso não acontecia, desculpa, só para corroborar aquilo que foi dito, eu pensava que não acontecia porque eu pensava literalmente ao contrário. E sentia-me totalmente ao contrário. Cada vez que me pressionavam, eu ia contra as pessoas que me estavam a pressionar. Portanto, radical. Isso também pode acontecer, mas... E era o inverso, mas corroboro que deve ser a maioria dos casos. Lídia. Eu quero sublinhar o seguinte: as políticas públicas estão atentas a este fenómeno. Daí que há cerca de 10 anos foi criado o Plano Nacional da Ética no Desporto, que não existia antes, justamente para colmatar estas perturbações com os bons exemplos e para que, reafirmando-se aquilo que são as boas práticas, a verdade, o fair play, se combatesse este fenómeno, mas também a partir de 2021 e sobretudo agora com a implementação a partir de 2024, as políticas públicas reforçaram a integridade. Com o quê? Como é que isto é feito? Hoje já não é uma opção não haver o combate aos resultados combinados, à pressão, à violência, ao xenofobismo, todos estes comportamentos que atuam em campo. Não é uma opção. As federações têm de ter regulamentos, e vem de cima, não é? Isto está alinhado com a UEFA, com a FIFA. As federações têm de ter nos seus regulamentos disciplinares regras de integridade e também regras de ética. Têm departamentos. Recentemente começam a ser criados e ter importância estes departamentos
criou-se o canal de denúncia, justamente para que esta pressão tivesse visibilidade e pudesse ser punida. Portanto, as federações são obrigadas a ter esses canais de denúncia, que são anónimos, algumas entidades públicas também, e isto está criado em termos de organização europeia, internacional. Há uma rede relativamente a estas plataformas e que liga também à Polícia Judiciária, porque a maior parte destes comportamentos não só são más práticas, também são crime. Mas E, portanto, a maior parte destes comportamentos, falando da pressão em particular, são públicos. são na televisão? Sim. São regulados e são... Mas alguns são conhecer, públicos, mas depois a outros seguir- não são públicos. E, problema- portanto, isto, nos casos em que, para além de serem más práticas, são também crime, portanto, tem punição. As entidades públicas estão atentas a este fenómeno e estão a agir sobre ele. Miguel. O problema fundamental é que a maior parte destes mecanismos, destes processos que estão, e foram introduzidos imensos, o problema é que o enforcement, a aplicação, a fiscalização não é feita por entidades independentes. Isso foi a minha experiência na FIFA. Basicamente, é muito simples. Foi o que os meus colegas reparámos. Nós aplicámos de forma independente, saímos ao fim de 8 meses e fomos substituídos por pessoas que faziam o que era suposto eles fazerem. Que não retiravam o vice-primeiro-ministro da Rússia um ano antes do Mundial. É assim que funcionam as instituições. E isto é generalizado, está estudado, etc. Porque não há nenhumas garantias de independência. Reparem o seguinte, nós consideraríamos o nosso Tribunal Constitucional independente se os juízes do Tribunal Constitucional pudessem amanhã ser substituídos pelo Primeiro-Ministro. Não. Isto é o que acontece com os ditos órgãos independentes das federações desportivas internacionais. Portanto, quer dizer, nós podemos ter as regras todas, temos os códigos todos, os códigos de ética profundamente... Recentemente, o Sr. Infantino foi acusado de ter violado o princípio de neutralidade política, com as declarações que fez, com o prémio que atribuiu, sem base jurídica, ao Sr. Trump. O que é que aconteceu? Há um comitê de ética. O que é que aconteceu? Nada. E não acontecerá nada. O não ter acontecido nada não quer dizer que esta cultura que não se mude. E nós temos de acreditar, claro, que isto não vai ser sempre assim, porque há este esforço recente de que as coisas não fiquem só ao nível de entidades como federações. Hoje as denúncias chegam à unidade de combate... Mas eu não estou a falar tanto, o problema nem é tanto... Da Polícia Judiciária, portanto... Portugal é menos grave que outros países, devo dizer. Pronto, depois, podemos falar depois tem algo a dizer. Eu esperaria que fosse. Eu tive a oportunidade... Não serei. Sobre isso, comparativamente, não sei. Parece que estamos em dois mundos distintos. Porque Isso também é o que traz ricas ao debate. eu fui convidado a certa altura por o Rossetti, o presidente dos árbitros da UEFA, para ir fazer um jogo à Grécia. Fruto da casa e o carro dos árbitros da Grécia ter sido incendiado e a casa ter sido biovada. Portanto, cá em Portugal não incendiaram ainda carros. Já viovaram casas, já fizeram grafites nos muros. Eu tive durante a certa altura, e não acho que seja muito agradável ter 2 polícias à porta a guardar a minha casa. E depois ia para o shopping e ele ia atrás de mim a ver como é que estava a ser seguido ou não seguido. A certa altura cansei-me daquilo, assim, não quero à minha beira ninguém porque isto não faz sentido nenhum, parece que estou aqui preso ao ar livre, com 2 pessoas atrás de mim. Portanto, isto não faz sentido algum. Portanto, isto é a realidade ao dia de hoje e, portanto, conforme eu estava a dizer há pouco, estes comportamentos são públicos, existem violações de casas continuadamente, semanalmente os árbitros são enxovalhados e são criticados, são pressionados continuadamente e toda a gente continua a subir para o lado e ninguém faz nada em relação a enxovalhamentos. E vou acrescentar mais uma. A certa altura, um treinador da Primeira Liga, e para ser diplomata não vou dar o nome, porque é só para não interessa para o caso, porque o comportamento é transversal. A certa altura, esse treinador faz um comentário qualquer, não abonatório, como é lógico, de determinado comportamento do árbitro, que era eu. E recebeu uma multa de 60 euros, salvo erro, tendo em conta essa expulsão que foi detida.
Passado 15 dias, no dia a seguir, ou no dia a sair os castigos, foi confrontado pela multa que tinha sido aplicada. Ao que ele, de uma forma muito normal, disse somente, pronto, entrega ao árbitro que ele pode pagar. Portanto, isto ainda é ridicularizar o próprio regulamento e o próprio comportamento das que não são nada abonatórios em relação àquilo que vai ocorrendo. Portanto, e é esta a realidade ao dia 2 que temos e vamos continuar a ter enquanto não houver a transparência, por um lado, por outro lado a coragem, por outro lado a isenção, se podemos assim dizer, o rigor ou a forma mais correta e assertiva, linear, direta, concisa de uma vez por todas aplicar, de facto, regulamentos, coragem de dizer assim, não, a partir de agora vão-se calar todos, não estamos no 25 de Abril, mas perdoem-me a expressão, mas no sentido de dizer assim, vão-se calar todos porque eu quero valorizar o futebol e vão deixar o pessoal trabalhar e tentar fazer aquilo que é melhor. E quem diz isto em relação à pressão, diz em relação à violência, que também existe, diz em relação à xenofobia, que também existe. Portanto, todos estes comportamentos que não são passíveis do século XXI devem ser abolidos e, por dessa forma, devem haver uma coragem muito, muito clara, ao ponto de, porventura, conforme estava a dizer o Miguel, e é verdade, se porventura chegar ao ponto de convidar as pessoas que estão a aplicar a sair, porque se calhar não se vão estar adequadas àquilo que se pretende, ou que algumas pessoas não pretendem. Eu acho, peço desculpa. Sim, à vontade, sim. Eu acho que é verdade, estes fenómenos existem e por existirem estes fenómenos é que estamos aqui a falar deles e é porque os estamos a desejar combater tanto hoje. Creio que nunca se falou tanto disto, nunca se criaram tantos mecanismos, nunca se desejou tanto combater este fenómeno como agora e isso é tudo muito... É transparente esta vontade das entidades públicas combaterem isto. Claro que nós sabemos, e agora um exemplo concreto, do outro lado do cenário, em concreto relativamente às apostas desportivas, estão redes que é muito difícil saber quem são, onde estão, como atuam. São organizações criminosas. Artur, portanto, alguma vez foi abordado nesse aspecto? Sabemos que... Nós levamos uma babagem tão grande quando entramos para a UEFA, em particular. Aqui começou mais tarde a haver essas sensibilizações que são totalmente claras e objetivas, ao ponto de darem-nos exemplos com fotografias de colegas que foram, e aí sim o rigor, aí sim o cortar a direito, de quem for apanhado simplesmente é retirado. Portanto, eu acho que quem está num patamar do UEFA, FIFA e quer chegar aos campeonatos da Europa, aos campeonatos do mundo, que são aqueles colegas que lá estão, sabem muito bem que nem sequer podem ser abordados. Se forem abordados, devem de logo dar conhecimento através dos canais que existem. E, portanto, eu nem sequer cheguei alguma vez a ser contactado acerca disso. A pressão é muito forte, porque, deixem-me só dar este número, por trás das apostas desportivas estão, creio que são 500 mil milhões de euros por ano. Como é que a violência não há de ter escalado quando por trás da violência estão estes números? Apostas desportivas de valores eventualmente superiores a 500 mil milhões por ano, 80% deste valor é proveniente, está sediado em lojas ilegais. Portanto, é disto que estamos a falar. E o combate será muito difícil, mas não desistimos dele, naturalmente. O Artur falou agora da UEFA e mesmo da questão das multas, ou seja, quem ganha milhares de euros, uma multa de 60 euros é coisa pouca, podemos dizer isso. O Miguel falou da fricção entre a FIFA e a UEFA. Penso que não será errado dizerem que vivemos num futebol em que os clubes mais poderosos têm a palavra a dizer. O Miguel também sentiu diferença entre a FIFA e a UEFA, por exemplo? Eu acho que isto são graus de severidade de problemas de governação. Mas a UEFA também tem sérios problemas de governação e a UEFA vive exatamente no mesmo conflito de interesses sistémicos que a FIFA, que é, ao mesmo tempo, é suposto regular o futebol europeu, por exemplo, promover o futebol nos diferentes escalões, a igualdade competitiva entre os clubes na Europa, e ao mesmo tempo é o principal operador económico deste mercado. Detém as principais competições, as competições mais lucrativas. E tendo isso, e muitas vezes
há um conflito enorme, porque a promoção das receitas para as suas competições leva a organizar essas competições de uma forma que é prejudicial na promoção do futebol a nível nacional, da igualdade competitiva do futebol. E eu trouxe uma série de slides, são indicadores. Eu acho que o principal desafio do futebol português não está sequer em Portugal. Está na Europa, nas competições europeias e no impacto que isso tem depois na nossa Liga Nacional e nas ligas nacionais. E eu sou muito crítico dos responsáveis europeus, porque eu acho que a UEFA, como está dominada por esse conflito de interesses, não vai, infelizmente, alterar isso. O combate da UEFA contra a Superliga não foi contra uma lógica da Superliga, porque a Champions League cada vez mais é uma Superliga. Foi contra uma Superliga não controlada pela UEFA. Porque eu vou-vos pedir que passem o primeiro quadro, que é o número 3, não temos tempo para outro, que demonstra a perda de presença de clubes das ligas, das 5 ligas, das ligas fora das 5 ligas maiores, a perda, a redução da presença de clubes dessas ligas nas competições europeias. E, portanto, isto o que é que nos diz? Cada vez há menos clubes de fora das 5 principais ligas a participar a partir dos quartos finais. A queda é brutal. E isto é sobretudo, isto não foi sempre assim, porque havia períodos, alguns de vocês seguramente se lembram, por exemplo, são os campeões nacionais das diferentes ligas. Segundo o aspecto muito relevante, e que está relacionado com este, já vou explicar porquê, peço que passem o quadro número 4, que já não mede a competitividade dentro das competições europeias, mas nas ligas nacionais. Ou seja, à medida que temos vindo cada vez mais as competições europeias ser dominadas por uma elite de grandes clubes europeus, das 5 ligas, principais ligas, e dentro destas 5 ligas, um grupo de clubes dentro dessas 5 ligas, eu não tenho tempo de vos mostrar todos os dados, espero que confiem em mim, isto é um estudo que eu tenho feito com colegas estrangeiros nesta matéria, isso também tem tido um impacto na competitividade das ligas nacionais. E vocês podem ver que a percentagem de pontos dos primeiros classificados nas ligas nacionais tem vindo a aumentar significativamente, ou significa, até pode haver concorrência, como há na Primeira Liga, entre os 5 primeiros, ou nós temos entre nós entre os 3 primeiros, mas o gap, por exemplo, entre os 3 primeiros e o resto tem vindo a aumentar, e tem vindo a aumentar em todas as ligas nacionais. Só um último gráfico, ainda sobre a competitividade nas ligas europeias, que é o 5º, que nos dá um número bastante enfático, que é, entre 1956 e 2011, 36 dos troféus das competições europeias, e havia menos competições europeias do que há hoje, 36 foram ganhos por equipas de ligas fora do top 5 das ligas europeias, e desde 2011 apenas uma vez isso aconteceu. E o que é pior é que isto tenderá a agravar-se, porque o que explica isso é um processo de autorreforço, ou seja, a organização das competições europeias e as mudanças que têm ocorrido nas regras das competições europeias faz com que os clubes com mais dinheiro tendem a ganhar mais, têm prioridade no acesso à competição, têm uma colocação mais benéfica nos sorteios dessa competição, ganham mais dinheiro e, portanto, reforçam os seus meios financeiros para no ano seguinte estar ainda mais competitivos e terem a ganhar mais. Mas esse dinheiro que ganham depois nas competições europeias também o usam nas competições nacionais e, portanto, isso significa que, e nas ligas, por exemplo, isso acontece que quem vai às competições europeias tem um benefício ao nível do seu orçamento, e não é apenas com as receitas diretas dos prémios, por exemplo, da Champions League, é também com a valorização de marca, com a valorização dos jogadores, tudo isso tem um impacto nos orçamentos dos clubes entre 30% a 70%. Portanto, imaginem, e por isso é que temos neste momento campeonatos na Europa em que temos as mesmas equipas a ganhar há 12 anos consecutivamente, ou quase, com uma interrupção uma vez, mas a ganharem consecutivamente. Miguel. Nós temos neste momento um processo em que cada vez é menor o número de equipas nas fases principais das competições europeias e tendem a ser uma elite, sobretudo na Liga de Competições. De facto, é o chamado antigo G14. E depois, ainda pior,
isto tem um impacto extraordinariamente negativo no equilíbrio competitivo dentro das ligas nacionais. Miguel, e isto é resultado das regras de organização das competições europeias da UEFA. Eu só dou um exemplo do que é que explica isto. A UEFA só reconhece uma entidade como representante dos clubes europeus, que é o antigo ECA, hoje em dia European Football Club. A ECA é de facto controlada pelos maiores clubes da Europa, porque os estatutos da ECA dão uma representatividade nos seus órgãos de direção a esses clubes. Basicamente, têm 2/3 do poder daí. Há muitos clubes que nem sequer têm direito de voto, estão lá, mas nem sequer têm direito de voto. Mas o problema é que os clubes médios e pequenos, incluindo os clubes portugueses, não têm uma alternativa. Ou aceitam ser parte da ECA e ter a ECA a representá-los, por exemplo, na definição das regras da Liga dos Campeões, ou não têm representação nenhuma. Porque a UEFA diz, nós só aceitamos a representação da ECA. Estamos a ficar praticamente sem tempo, mas eu gostaria de ir rapidamente a um tema que é o da juventude. É de pequeno que se aprendem os bons exemplos. O IPDJ, por exemplo, tem o cartão branco para premiar esse tipo de bom comportamento, não apenas na formação, é verdade. Mas o que eu pergunto à Lídia é, estamos a formar bons jovens e, em especial, também, não em especial, mas também bons pais? É sempre um assunto complicado. O grande desafio é justamente esse, é a educação, é a formação. E daí que, através deste instrumento pedagógico do cartão branco, o IPDJ pretende atuar junto dos escalões de formação para criar bons jovens, naturalmente, mas, sobretudo, a pensar a montante, ajudante, nos bons cidadãos. Nós não podemos, de repente, por um passe de mágica, achar que a lei, as legislações, os regulamentos vão mudar isto tudo. Nós temos é de acreditar numa mudança de cultura desportiva. Combater, naturalmente, isto que já dissemos para trás, combater aquilo que está errado e que eventualmente até é crime, mas, sobretudo, o nosso grande desafio é nos escalões de formação. É aí que nós acreditamos que os jovens de hoje serão bons cidadãos de amanhã. É aí que se aprende o que é ética. E ao aprender-se o que é ética, amanhã vamos ter cidadãos íntegros. Os pais vêm também a reboque deste nosso foco nos jovens. Os pais são um problema, mas que acreditamos naturalmente que com tudo o que é formação, sensibilização, esta dar visibilidade e premiar as boas práticas, o marcador não define o resultado. Há muito mais para além do marcador, há as boas práticas. E ao darmos visibilidade através do cartão branco a alguma coisa que é um gesto positivo em campo, nós estamos também a enviar aquelas mensagens para os pais de que ao filho não se exige só que marque um golo, tem de marcar um golo num jogo limpo e, portanto, ao dar visibilidade a esse golo verdadeiro, nós estamos a dizer ao jovem e aos pais que, para além dos resultados, há também essa vertente desse valor humano, da dignidade, da inclusão, de todos os valores éticos que estão envolvidos. O Artur riu-se quando eu falei dos pais. Quer desenvolver um pouco? É rápido, até porque vocês todos... Tem de arranjar um cartão branco para os pais também, por acaso é uma boa ideia. Sim. Por acaso, antes de mais, felicitar o IPDJ por essa bela atitude de criação do cartão branco, que veio claramente fomentar, ou pelo menos potenciar e divulgar aquilo que são os bons comportamentos. Portanto, isso não há dúvida alguma que é um bom caminho. Por outro lado, o que é certo é que fim de semana após fim de semana eu tenho um filho que joga futebol e eu não vou ver jogos dele. E porquê? Não é preciso explicar. Sendo certo que os pais continuam a ter todos os comportamentos dos pais são ainda mais gravosos do que aquilo que são os comportamentos dos filhos. É verdade que o desporto sempre foi um bom veículo de bons comportamentos, de bons exemplos, e é isso que nós devíamos potenciar cada vez mais. Sendo certo que nas camadas jovens esses comportamentos não são muito frequentes, e em particular por parte dos pais,
na medida daquilo que é o comportamento que eles têm nas bancadas. E fim de semana após fim de semana eles se repetem de uma forma errada. E uma vez mais, tem tido, e eu felicitar esse árbitro que aqui atrasado, até foi divulgada essa atitude, e já é reincidente também não somente ele, mas outros, que fruto do comportamento dos pais que estão a ter durante um jogo dos seus filhos, que não é nada próprio nem correto, interrompeu o jogo e acabou o jogo. Mas vai estar outra vez, está só sobre uma pessoa, nesse caso um árbitro de 18 anos, que teve a coragem de parar o jogo e dizer assim, pronto, então vocês não querem jogar, querem estar aqui a discutir e a comentar e a dizer aquilo que não devem, vamos embora todos para o balneário e fica por aqui o jogo. Portanto, felicitar esse árbitro que teve essa coragem, que não é fácil, mas uma vez mais, se calhar é o comportamento mais correto para quando estas pessoas estão a ter comportamentos tão incorretos como aqueles que se verificavam. O papel que estamos a dar aos árbitros de não serem só agentes punidores, mas também Educadores, claro. que é importante. Ora, quem vai ter de interromper aqui o jogo sou eu, porque já estamos um bocadinho para lá do tempo. Miguel, Lídia e Artur, agradeço a Só vossa 5 minutos de tempo presença. de compensação, este árbitro. É mesmo assim, os descontos não esticam muito mais. Muito obrigada pela presença e obrigada a todos por assistirem.